tema hoje, educação e saúde, aí vão começar o debate, né? Aí vocês vão fazer a apresentação, depois vai ter o grupo do contra, que vai ser o grupo que vai apresentar as falhas. Então vamos lá, pode ficar à vontade, a gente vai intervindo ou falando, mas vamos deixar para o final, para que o outro grupo também possa apresentar os contra-argumentos, né? Bom dia e vamos embora. Bom dia. Gente, deixa eu só falar uma coisa, que aqui em casa tem duas crianças muito barulhentas, e como eu estou apresentando, eu não consigo desligar o meu microfone para ligar só quando eu for falar, então eu já peço desculpas se vocês verem algum barulho fora e tal. Não, acho que você consegue sim, é só clicar aí no microfoninho e desligar. Você não... Ah, você vai falar agora, é isso? Não, mas aí eu só estou vendo aqui o PDF. Se eu sair daqui, vai parar de apresentar para vocês também, para eu desligar meu microfone. Não tem problema, só você ir lá, sair, desligar e depois voltar. Aí, ó, pronto. Resolvido. Aqui tá em obra também, mas eu acho que o barulho não vai chegar aí não, porque o Google também agora ele consegue filtrar o ruído. Vamos lá. Pode começar então, professor? Sim, senhor, pode ficar à vontade. Então tá, a gente começa falando, como você já disse, na educação e saúde, né? Aí a gente veio trazendo primeiro... Pode passar o slide? Só para dar. Obrigado. Aí a gente já trouxe aí o conceito, assim, no quadradinho, que diz que o Ministério da Saúde define a educação em saúde como processo educativo de construção de conhecimento que vive a apropriação temática pela população. É todo aquele negócio, né, que a gente estava falando da autonomia, enfim. Aí continua. Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e gestores, a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades. Tudo aquilo que a gente já tinha falado em aula, da autonomia, de ver o público-alvo, o que a gente tem que implementar naquela situação. Mais ou menos isso aí. Aí a gente destacou os segmentos de autores prioritários na educação e saúde. Aí a gente falou que os profissionais de saúde valorizam a prevenção e a promoção de práticas curativas, os gestores, né, que tem que apoiar esses profissionais, porque sem estrutura não dá para fazer nada, ou fica muito difícil, e a população, que necessita construir seus conhecimentos e a sua autonomia nos cuidados individuais e coletivamente. Mais ou menos isso. Eu queria aproveitar aquele slide do Vitor para poder falar sobre a importância dessas campanhas de educação em saúde, né? Porque essas campanhas democratizam o acesso... Democratizam não, né? Mas tornam menos desigual o acesso de todas as pessoas mais afetadas pela desigualdade, e ajudam a conscientizar essa população sobre coisas que são essenciais para a qualidade de vida, né? Aí, por exemplo, como as campanhas de drogas, de fumo, de ISTs, por exemplo, né? E acaba sendo uma grande contribuição para o SUS, porque com as pessoas mais conscientes, né, informadas, elas levam uma vida mais equilibrada e ajuda a diminuir o número de pessoas com doenças crônicas ou não, enfim, ajuda na diminuição do orçamento do SUS, né, do impacto, já que menos pessoas vão estar doentes e menos pessoas vão usar esses serviços. Enfim, é isso. Pode passar para o próximo, por favor. Olá, bom dia. Então, antes de falar dos paradigmas específicos, a gente precisa falar o que são os paradigmas, né? Eles são alguns modelos de compreensão que pautam o pensamento, o nosso pensamento, né, o pensamento humano em determinados períodos históricos e sociais. Eles são basicamente diferentes formas de interpretação
do mesmo tema, né? No nosso caso, hoje o eixo é saúde, e eles são meio que estabelecidos por algum acordo ou vivência social e cultural. Ou seja, eles são feitos de acordo com condicionamentos humanos. E eles muitas vezes refletem alguma época histórica que a gente está. Ele vai passar por um paradigma para que ele consiga perpetuar pela história, né, pela cultura. Ele passa por diversas interpretações que valorizam as questões subjetivas e objetivas dele, assim como as determinações sociais, né, que vai além de uma determinação orgânica do ser humano. Aí agora o Arthur. Bom dia. O paradigma moderno da razão ou da razão subjetiva na educação dá ênfase na racionalidade e objetividade. Foco na compreensão científica da saúde e da doença, valorização da tecnologia e das técnicas avançadas, abordagem centrada na transmissão de informações precisas e atualizadas. Paradigma ontológico. É uma perspectiva filosófica que se concentra na natureza da realidade e na existência dos seres. A existência de Deus e outras entidades metafísicas, a relação entre a mente e o corpo, a relação entre o ser e o valor. Pode passar. Paradigma empírico-racional. Baseia-se na observação, na experimentação e na coleta de dados empíricos. A razão e a lógica são ferramentas importantes para interpretar e analisar os dados obtidos. Quanto uma hipótese ou pergunta de investigação e leva a cabo um experimento ou uma observação para coletar dados empíricos. Os dados empíricos são analisados utilizando a lógica e o raciocínio para chegar a conclusões baseadas na evidência. Pode, Júlia? Oi, perdão. Calma aí, que sumiu aqui o negócio pra mim, gente. Peraí. Só um minutinho, professor. Então, o paradigma biomédico, ele vai ter um enfoque médico, né? Que ele vai pautar que a causa física... ele vai se centrar na causa física das doenças e no tratamento dos sintomas através dessa coisa da ciência e tecnologia. Só que ele se baseia na ideia de que a saúde é a ausência de doença, né? E que a doença é causada somente por fatores físicos. Esse diagnóstico ele vai ser baseado na avaliação de sintomas, na realização de exames médicos e laboratoriais para identificar a causa da doença novamente, que é afirmada ser causada por fatores físicos. O tratamento ele vai se centrar na eliminação da doença ou na aplicação de medicamentos e procedimentos para aliviar os sintomas. Já no paradigma contemporâneo da saúde, a gente vai ter uma abordagem ampla e holística da saúde. A gente vai valorizar a prevenção e o autocuidado, a gente vai adotar estilos de vida mais saudáveis, dieta balanceada, porque a partir desse momento a gente compreende que doença não é só uma questão de fator físico, não é só relacionado ao seu bem-estar físico. A gente vai ter o reconhecimento da importância das determinantes sociais da saúde, como educação, moradia adequada. Vamos ter abordagens interdisciplinares, incluindo a colaboração de profissionais da saúde, integração de abordagens complementares, e vamos ter também a participação ativa dos indivíduos na sua própria saúde, incluindo acesso a informações claras e precisas, além da capacidade de tomar decisões sobre cuidados de saúde. Bom dia, gente. Eu vou falar aqui sobre os dois modelos que o professor colocou lá para a gente falar. O modelo tradicional é o modelo que a gente já conhece, já está mais habituado desde a escola. Alguém está tentando falar? Eu, na área. Era só uma dúvida, Sim. mas não é nem... É dúvida do tema mesmo. Você pode só voltar lá no outro slide? Esse? É porque... É só para perguntar para o professor mesmo. Obrigada. O slide de você está perfeito, gente. Professor, só uma dúvida mesmo. Esse paradigma contemporâneo não vai de desencontro ao paradigma biológico? Sim. E Ele como é vai... que os dois fazem parte do sistema?
Então, como a gente viu na aula, né, a primeira aula e tudo mais, os paradigmas, eles existem concomitantes, né? Porque senão a gente não iria conseguir cuidar do paciente de uma forma adequada. Então, quando você, por exemplo, está dentro da atenção básica e você consegue fazer algumas atividades que elas são interdisciplinares, intersetoriais, olhar a natureza, incluir o conhecimento da comunidade, o que eles usam como chás, se eles têm benzedeiras, rezadeiras, e por aí vai, é o paradigma contemporâneo ou o paradigma antropossocial ou da qualidade de vida. Agora, se você está dentro de um hospital, de uma UPA, você vai atender muito mais o paradigma biológico, né? Se você trabalha numa grande empresa, como Petrobras e outras empresas que têm ISO 9000 e sei lá quanto, você vai estar atendendo o paradigma social, eles não vão estar fazendo holismo, entendeu? Então, todos são concomitantes. Ah, tá. Ao grupo que vai vir depois, meter o pau e dizer por que isso funciona ou não. Mas foi bom, pode interromper aí para falar quando vocês quiserem, tá? Tô Tá aqui. bom. Desculpa, Ana Clara. mas Não, eu queria tudo bem. Nada, Até eu tá estava certo. com dúvida nessa. Então, o modelo tradicional é o que a gente já está mais habituado, que a gente sempre ficou acostumado desde a nossa escolinha, que é baseado num alguém, uma figura de autoridade em sala de aula que vai estar transmitindo conhecimento para outras pessoas. Aqui nos pontos a gente vê que é baseado em um paradigma positivista, ou seja, bem objetivo, tem uma abordagem unidirecional de ensino, como eu falei, uma pessoa vai estar transmitindo conhecimento, só tem uma linha. O professor é o detetor do conhecimento, o aluno é o sujeito passivo que obtém o conhecimento, o professor é o responsável por definir os objetivos de aprendizagem, planejar as atividades e avaliar o desempenho dos alunos. A gente tem um diálogo pouco valorizado, ou seja, quase não tem participação dos alunos, é mais mesmo o professor quem vai estar falando sempre. Então, ele, consequentemente, não promove uma reflexão crítica sobre a realidade, porque geralmente é levado em consideração só a opinião do professor ali. Então, muitas das vezes, a opinião dos alunos vai estar sendo baseada, moldada de acordo com a opinião do professor e vivência dele. Não leva muito em consideração as subjetividades, na verdade, de cada pessoa. Já o modelo dialógico é um modelo que tenta deixa eu ver como eu falo. Substituir algumas coisas do modelo tradicional. É mais um jeito como a gente vê com as aulas do professor Jorge, por exemplo, em que todo mundo tenta participar ativamente de alguma maneira, ele quer que todo mundo participe, que todo mundo já vai para lá sabendo do que a gente vai conversar e não esperando que ele faça tudo, vamos dizer assim. Então, ele tem uma abordagem interativa e participativa. O diálogo é uma ferramenta fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. O professor e os alunos são vistos como sujeitos ativos no processo de aprendizagem. O professor e os alunos são vistos como parceiros no processo educativo, compartilhando suas experiências e construindo juntos o conhecimento. O professor, ele não é autoridade, vamos dizer assim, de só ele estar falando. Ele vai facilitar a aprendizagem, ele está ali para nos ajudar. Então, vai ter mais atividades voltadas para a participação dos alunos, uma reflexão crítica sobre a realidade também incentivada nesse modelo, pois permite aos sujeitos compreenderem as relações sociais que envolvem a sua saúde, ou seja, nós também, como alunos, como discentes, também temos como expressar nossas opiniões de acordo com as nossas realidades e vivências. Então, essas são as principais diferenças entre esses dois modelos. Aqui a gente tem uma tabela que também está mostrando mais ou menos, tentando objetivar essa parte. Eu vou falar mais aqui da parte de aplicação, porque cada um tem um local melhor para ser aplicado. O modelo tradicional vai ser aplicado melhor em projetos e capacitações de abrangência nacional, grupos com alto número de participantes, finalidade de sensibilização sem necessariamente mudança de prática. Oi? Ninguém vai falar? Tá bom. Já no modelo dialógico, a aplicação é melhor em projetos e capacitações de abrangência comunitária, grupos com menor número de participantes, atitude de promoção de saúde e finalidade de produzir autonomia do indivíduo. Aqui a gente tem duas imagens que estão exemplificando esses dois modelos. A primeira imagem é
Como eu falei, unidirecional, que é o modelo tradicional, o professor fala e os alunos apenas escutam. E no modelo dialógico, a gente tem a participação ativa de todo mundo na sala de aula. Deixa eu desligar meu microfone. Bom dia, pessoal. Eu vou falar, então, no contexto do papel do enfermeiro como educador em saúde coletiva. No campo da saúde pública, é histórica a presença do enfermeiro educador junto às famílias e às comunidades envolvendo ações educativas em diversos cenários que variam desde os próprios serviços de saúde a espaços alternativos, como escolas, associação e associações de moradores. O que isso quer dizer? Quando a gente vem falar do profissional de saúde no total, ainda quem mais tem envolvimento com, vamos dizer assim, com a população, com a sociedade, em conhecer muitas vezes pela questão do diálogo, de fazer a própria triagem, receptividade, é a enfermagem. Então, a enfermagem ela tem um papel primordial quando a gente pensa em educação em saúde, porque ela, desde, vamos dizer assim, do início da enfermagem moderna, se a gente parar para ver Nightingale, a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma profissional de enfermagem que observou que os hábitos de higiene daquela população estavam levando aquela população a morrer, no caso da Guerra da Crimeia. Então, a gente vê a enfermagem como um olhar observador, entendeu? Que consegue identificar certos problemas, né? E, pela essa identificação, começa a criar soluções para tal, utilizando o próprio conhecimento da sociedade. Então, é isso que a gente vem falando a respeito dessa situação. E nesse segundo ponto, a gente vê o quê? Que é fundamental o quê? Informar e fornecer elementos para que pessoas possam entender melhor uma situação ou dirimir dúvidas. Educar é uma ação mais rápida e profunda e supõe um movimento ativo do sujeito educando, de apropriação de conhecimento, apropriação essa que será balizada também pelos modos de viver e pela cultura onde está o sujeito. Então, quer dizer o quê? Eu, como profissional, detetor, teoricamente, do conhecimento, não sou detetor do conhecimento total. Eu dependo da sociedade. Eu dependo do que eles sabem sobre o processo, sabem sobre higiene, sabem sobre uma DST, sabe? Eu preciso conhecer o meu público, né, culturalmente, socialmente e tal, para eu conseguir levar um contexto de educação. A Letícia vai dar uma palavrinha a respeito do tema. Sim. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, é que a função da educação em saúde é justamente ensinar as pessoas a viverem de maneira mais saudável. Assim como o professor Jorge faz com a gente, avaliar a responsabilidade de cada um para tentar manter e promover uma saúde mais saudável, né? E aí as práticas educativas possibilitam que o indivíduo saiba reconhecer que pode tomar as decisões em busca de uma vida mais saudável e diante dessa concepção de saúde, o profissional de enfermagem tem papel de defensor facilitador, né? Eles podem contribuir para que o indivíduo tenha cidadania demonstrando a mesma promoção à saúde. Pode passar? Pode. Então, gente, para entender o processo educativo, duas características são identificadas: o conteúdo programático da educação e a metodologia utilizada para fazer educação. A gente leu nos slides anteriores, falando sobre os paradigmas, falando sobre as metodologias. O que acontece? A gente, por exemplo, estamos no meio acadêmico, estamos aprendendo, vamos dizer assim, o que é a metodologia de ensino científico, o que para nós pode gerar vamos dizer assim, uma facilidade de entender, que na verdade no início não foi tão fácil, mas agora todo mundo consegue ler um texto acadêmico, entender uma questão, um paradigma social e tudo mais. Mas será que o nosso público ele consegue entender as coisas que a gente consegue, que a gente entende? Então, de que maneira eu vou passar isso para o meu público? De que maneira que eu vou implementar a questão da educação no meu público? Porque, tipo assim, se eu entendo uma coisa que é uma promoção de saúde ou evitar ou uma prevenção para promover saúde,
eu entendo do meu jeito. Só que o meu público vai entender do mesmo jeito que eu entendo. Então, para eu conseguir passar uma informação, primeiramente, eu tenho que conhecê-lo. E aí, para que eu consiga abordar esse público e ser um educador, entendeu? Eu tenho que ter métodos, eu tenho que ter soluções para trabalhar com esse contexto. A educação de enfermagem, a gente vai ter até, acho que se não me engano, no próximo período, essa disciplina. Ela trabalha muito com alguns pensamentos de Paulo Freire, porque Paulo Freire sempre defendeu a questão de contextualização cultural e social do indivíduo que está sendo aprendizado, que está tendo, ou melhor, desculpa, o indivíduo que está em processo de aprendizado. Então, tipo assim, como que eu vou levar a educação para alguém se eu não consigo me adaptar a ele? Mais ou menos assim, entendeu? Eu não posso, como a Ana Clara falou, ser o detentor de conhecimento. Eu tenho que compartilhar e, ao mesmo tempo, entender o conhecimento. E a gente vem vendo o conteúdo programático da educação é a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. Isto implica uma prática de educação e saúde compartilhada, ou seja, construída em conjunto, a partir de uma abordagem construtiva. Você percebe? A gente recebe o que eles sabem de conhecimento, adiciona o nosso conhecimento científico e devolve para ele, de forma que ele compreenda o que a gente falou. Pode passar o slide. E para isso, a gente trabalha com duas coisas. Uma delas é a metodologia, ou o jeito certo de fazer a educação. E é um ponto como princípios de processo de construção compartilhada. E tem que levar alguns pontos que são importantes para a gente ter um objetivo, né? Alcançar nosso objetivo, que é promover a saúde, que é educar. Que educar é diferente de apenas passar informação. Entendeu? Passa informação, passa o conhecimento, às vezes a pessoa entra pelo ouvido e sai pelo outro. Educar não, ela entende por que ela tem que fazer aquilo. E quem aprende, quem realmente aprende algo, ela leva para frente. Esse é nosso objetivo enquanto profissionais de enfermagem. Então, os métodos são a prática da metodologia dialética, que a Ana Clara falou, né, que é inclusiva. Você pega o conhecimento do meio, do social, você absorve e você devolve para ele de forma que ele entenda junto com o seu conhecimento científico. O trabalho desenvolvido a partir da realidade social, por exemplo, eu falando, digamos, um bairro aí, Caraí, que às vezes a maioria das pessoas tem um conhecimento, vamos dizer assim, já tem um ensino médio, alguma coisa assim, então posso falar com eles de um jeito. Agora, às vezes eu vou para uma comunidade ou para o interior que as pessoas não têm nenhum ensino fundamental. Então, a minha forma de falar tem que ser diferente. Contexto social, entendeu? Se eu tenho um contexto social, digamos, numa comunidade, é diferente do contexto social de uma pessoa, vamos dizer assim, do interior. Eles têm contextos diferentes, têm cultura diferente. Isso também é muito importante no processo de fala do enfermeiro. A ênfase em processos de desconstrução de conceitos, valores e posturas, o uso de múltiplas linguagens, incluindo a arte. E aí entra a questão da enfermagem ser criativa. Isso daí, eu que trabalho já na enfermagem, eu vejo que a enfermagem é muito criativa. Às vezes, quando a gente encontra um obstáculo, a gente cria uma coisa fora da caixinha para tentar alcançar aquele público. E é muito comum conseguir, né? Às vezes não consegue, mas a maioria das vezes consegue. Por quê? Eu acho que a gente é muito observador, e isso ajuda muito essa questão. Quer falar, Letícia? Sim, até mesmo quando a gente tem que depender mais do público que a gente está se relacionando, né? Então, quando a gente tem um público infantil, a gente tem que ser mais criativos, tem que fazer... no caso, a gente tem que tratá-los da maneira que prendem ele, que eles aprendam mesmo assim, eles prestem atenção na gente, que eles aprendam, que eles consigam manter o foco naquilo que a gente está falando.
Então, a gente tem que trabalhar com brincadeiras, com quadrinhos, com formas educativas, criativas, que prendam ele, que eles consigam entender e interpretar tudo aquilo que a gente está ensinando e falando para eles. Assim como também os idosos, as pessoas que têm menos acesso à educação, como você falou. E aí, quando às vezes a enfermagem teve que desenhar, você tem que tomar o remédio dessa forma, é metade de um comprimido. Não sei o que é a metade, então a gente tem que desenhar o que é cortar metade do comprimido, desenhar, escrever, fazer um sol, fazer uma lua para entender que é para tomar o remédio à noite, de dia. Então, é tudo manter uma criatividade para que eles entendam de maneira mais a maneira mais simples possível para eles entenderem e agir de maneira correta, de acordo com aquilo que a gente está passando e ensinando para eles. É isso mesmo que a Letícia falou, exemplificou muito bem, entendeu? É a gente observando o nosso cliente, vamos dizer assim, de acordo com as necessidades particulares e sociais dele, entendeu? Continuando, a postura permanente de estudo e pesquisa durante o processo educativo, o planejamento coletivo das ações educativas. O que isso quer dizer? A gente, como o professor falou, definição de saúde vai mudando, incluindo como seres humanos. E às vezes o que foi saúde para a gente um dia, hoje já não é mais. E assim, também a questão social, né? Várias coisas vão mudando na sociedade. Então a gente tem que observar essa questão dentro da sociedade, pesquisar e implementar métodos. Se existe um método que está sendo observado, que as pessoas estão tendo mais aceitação, vamos utilizar, vamos testar. E no final, a avaliação processual. É muito importante para o educador de saúde, de alguma forma, avaliar se o público dele conseguiu se adaptar ao que foi ensinado, ao que foi passado no processo de educação. Não é só chegar, já falei, já fiz minha parte. Não, não é isso. Quais são os resultados? A gente colhe os resultados. A gente tem que observar os resultados. Isso vai fazer diferença para ver se o nosso método de educação e saúde está dando certo, está funcionando, está dando frutos. Entendeu? Pode passar o próximo slide. Então, o profissional de enfermagem deve assumir-se como educador. Olhar o contexto em que está e no qual as pessoas de que ele cuida e construir com elas, e a partir delas, um processo sistemático e contínuo de diálogo para buscar a promoção de saúde. Eu dou um ensinamento, a pessoa acolhe aquilo, ela aprende aquilo, ela só não ouve, ela aprende aquilo. Naturalmente, quando ela encontrar outra pessoa que esteja passando com algo parecido com o que ela passou, ela vai ser um promotor de saúde. Ela vai falar, poxa, eu vi lá no posto, poxa, eu vi lá no PSF, o enfermeiro falou isso para mim, falou que a gente tem que lavar a mão antes de comer, vai lá lavar a mão, vai ensinar para os filhos, tem que lavar a mão antes de comer, vai ensinar para os filhos que tem, vai falar para o marido que está na hora de ele fazer exame de próstata, entendeu? Porque o enfermeiro deu uma aula falando sobre saúde do homem, entendeu? Então, toda essa questão da gente educar é com o objetivo de passar conhecimento, entendeu? E considerando ainda que a ação educativa, entendida de forma ampliada, pode ocorrer tanto em momentos formais, planejados, quanto em momentos informais, como conversa com os sujeitos envolvidos no fazer educação. Lembrando que o professor falou, se não me engano, a questão de você fazer um atendimento dentro do hospital, no meio hospitalar, e às vezes numa questão social, alguém conversa, às vezes até um familiar durante a visita vem e conversa. É o nosso paciente? Não.
Mas o familiar está conversando com a gente, nós somos educadores de saúde. Ele vai fazer um questionamento, vai fazer uma pergunta, e você, como educador, vai passar uma informação para ele. Olha que interessante, ele não era o seu paciente, mas você, como educador de saúde, passou uma informação para alguém que, teoricamente, nem estava na sua responsabilidade. Então, você é mais do que um agente de saúde, você é um educador de saúde. E educador de saúde, ele é em todo momento, às vezes no ônibus, às vezes no trem. Isso é importante, né? Porque quando a gente tem uma sociedade preparada diretamente para lidar com questões de saúde, de promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamentos de doenças transmissíveis, como tuberculose, você melhora o perfil, né, a qualidade de vida das pessoas. Pode passar. É isso. Entendeu? Letícia, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Lembrando É também muito que o boa. processo educativo é um processo multiprofissional, então não adianta só o enfermeiro dar uma forma educativa e aí os outros profissionais não firmarem com aquilo. Então, exemplos nas escolas, não adianta um professor chegar e dar uma forma educativa e chegar em casa não ter nenhum apoio, nada que ajude. Então, é um processo muito profissional. Muito boa a apresentação de vocês. Um destaque aí para a fala do André, quando ele coloca uma coisa que eu sempre falo em todas as aulas, né, que é o que o cliente, usuário, paciente já faz para manter a sua saúde. O que é saúde? Pela concepção deles, né? Aí já lembraram o meme que veio na minha cabeça. O que é saúde? Então, assim, o que eles vão pensar, né, quando a gente fala de saúde? E outra coisa que o André falou, conhecer o processo de saúde e doença dessas pessoas, absorver, fazer o acolhimento adequado, para depois você, então, assim, não sei se vocês perceberam, mas, falamos de processo de saúde e doença, falamos de humanização, promoção da saúde, tudo isso para poder chegar na educação. Então, uma coisa precisa da outra. E aí, toda hora também, a Letícia coloca, né, de você compreender o que você está fazendo, saber que tem que fazer adequação, e quando o André coloca, né, de você ali entender o processo de saúde e doença dessa pessoa e transformar, pegar o conhecimento que ela já tem e levar de volta para ela, né, e em cima daquilo ali construir. E entra a parte da humanização, né, que seria aquela parte da corresponsabilidade, o protagonismo do sujeito. Ele não é uma tela em branco que você possa pintar e mudar a vida dele. Então, tem coisas que você vai conseguir fazer com que tenha absorção, outras não, né? E aí a Letícia coloca os exemplos de trabalhar com criança, muito boa a colocação ali da Nara quando fez a pergunta, para poder a gente tentar entender como. Então, isso é que faz a gente ir progredindo e aumentando a nossa capacidade de entendimento dos conteúdos e como ele se relaciona com a prática. É igual essa coisa da escola. Quando a gente estiver nas escolas, ou na escola que a gente for, no colégio, vocês vão ver que a teoria ela é uma coisa, né? A gente já falou do PSE e tal, do Programa Saúde na Escola, mas quando você vai para a prática, tudo tem que ser muito bem adaptado, e plano A, B, C e D, porque se não deu de uma forma, vai ser de outra, porque o importante é que aquele conteúdo passe. Agora, uma coisa que passe para as crianças, né, ou adolescentes terem contato com ele. Uma outra coisa importante a gente falar dentro desses paradigmas aí, né, que a gente colocou, que vocês colocaram, é que, assim, a ideia é a gente levar o conhecimento e ele ser absorvido, ele ser entendido e processado por esse grupo. Então, não é um depósito para você chegar lá, abrir a cabeça da pessoa e colocar. Ela tem que se sensibilizar com aquela. E aí tem estudos que mostram que quando você se emociona, não é no sentido de sair chorando, mas que envolva a emoção, a aprendizagem,
Então, jogos, brincadeiras, formas de chamar atenção, né, coisas lúdicas, piadas que eu sempre fico fazendo, né, e ninguém ri. Aí essas coisas chamam a atenção e aí a pessoa vai e lembra daquele conteúdo. E lembrar que a gente não passa conteúdo, a gente não transmite o conhecimento. O conhecimento ele é construído pela pessoa. É igual o nome fala troca de experiência. Não existe isso. Cada um vive a sua experiência. Você está só promovendo um espaço de educação e saúde para que aquela experiência seja lembrada. Ah, como que lava a mão? Eu lembrei porque teve um dia aqui que veio um grupo de enfermeiros, enfermeiras, ou veio a médica, ou veio um grupo aqui da saúde, ninguém lembra quem que era, né? Mas eu lembro que tem que fazer assim, ó, dessa parte aqui, que foi engraçada, porque na hora o professor ou o enfermeiro, a enfermeira falou que tinha que fazer de tal jeito, aí eu lembrei e não consigo esquecer. É tipo isso. Então, é essa forma que a gente motiva esse conteúdo. E uma outra coisa importante, como o André falou e o grupo falou também, no geral, a Júlia, não esquecer que a pessoa, ela tem uma história, entendeu? Ela não é uma tela em branco, ela tem um conteúdo. Então, a gente não pode pegar o conhecimento, por isso que foi legal a pergunta, eu gosto que vocês participem o tempo todo, senão eu só vou falar o tempo todo, monólogo da vagina, e aí vai ser assim, na hora que a pessoa chega no posto, na unidade básica, se ela está sendo atendida dentro de um paradigma biológico, aí chegou lá numa UPA, eu tomo, não sei, pressão alta, mas eu tomo chá de alguma coisa para baixar a pressão. Aí você vai ver lá na fitoterapia que chá de alpiste baixa a pressão, que pata de vaca é bom para diminuir a glicose do sangue, que para estômago toma espinheira santa. Se você está dentro de um paradigma biológico, dentro de um hospital, dentro de uma policlínica, algo mais biológico, né? Algo que é para atender mais a doença, que precisa de exame e tal, os profissionais vão desdenhar aquilo ali, entendeu? Falar assim, precisa disso não, toma remédio. Só que aí é uma ignorância, porque muitas dessas moléculas, desses remédios, eles vieram dessas plantas que são sintetizadas no laboratório. Então, assim, é uma ignorância muito grande. E, inclusive, outra ignorância é achar que esses tipos de condutas de fitoterápicos, uso de ervas e tudo mais, que eles não têm efeito colateral. Eles têm efeito colateral. Inclusive, você não pode tomar direto, né? Porque muitas vezes você pode ter até problema de saúde. Então, aí é que entra a gente orientando, né? E falando da importância de tomar determinados tipos da orientação adequada. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, vê aquele meme da internet da mulher perder não sei quantos quilos de fezes em um dia, né? Aí faz um bate no liquidificador lá, um monte de sene, né? Uma planta, que se você tomar direto, é extremamente irritativo para o intestino. Então a pessoa vai tomar aquilo direto, ela vai provocar uma irritação no intestino, igualzinho como se ela estivesse tomando laxante sempre. E o intestino ele vai perder toda aquela camada lá, que é importante para a absorção, que vocês já estudaram lá dentro do paradigma biológico, e vai ter diminuição de absorção de vitaminas, sais minerais e tudo mais. Então, você tem que conhecer aquilo ali e falar, olha, pode tomar, mas vamos com parcimônia e tal, porque tanto pode fazer mal, por causa disso, disso, isso. Agora, dentro do paradigma biológico, vão falar, não funciona, toma esse negócio aqui, aí vai lá, tem o mesmo efeito. Né? Um outro exemplo é a tal do quebra-pedra, uma planta também que, quando eu estudei isso em botânica, que agora eu acho que vocês não têm mais botânica e zoologia, acho, não tenho certeza, e aí você fica horrorizado quando você vê as plantas verdadeiras e o que o pessoal toma na rua, pega da rua e bebe, assim, faz chá e tal, e venenosa, sabe? Aí a gente até perguntava ao professor, mas por que essa pessoa não morre, então, quando toma esse negócio aí, que sai esse leite branco aí, que o povo pega do poste, do chão da rua? Porque quando você vai esquentar, você inativa a molécula do veneno, né? Porque o que salva é porque essa pessoa ela está cozinhando essa planta ao invés de estar fazendo um chá. Se ela pegasse aquilo ali e comesse direto, ela poderia morrer. Aí quando você vai ver o que é o quebra-pedra original, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente chama de quebra-pedra da rua.
é igual pata de vaca também. Só estou dando um exemplo, porque essas coisas todas que eu estou falando, de envolver a comunidade, conhecer, saber se ela, né, segue preceitos religiosos, que também faz parte do bem-estar e da saúde, no paradigma mais ampliado, isso tudo, construir junto com eles, se chama educação popular em saúde. A educação popular em saúde, ela traz esse nome popular, porque já pega deles o que eles têm, mas vai além, porque se integra a eles, constrói junto com eles, vai até eles, né? Então, isso é muito interessante. A gente teve até um mini curso de coleta de material, que foi interessante, que a aluna, acho que, ela não foi minha aluna, mas ela participa muito ativamente do grupo nosso, né, de fazer eventos, de escrever artigo e tal. Ela, de uma faculdade particular, ela trocou a residência dela, ela estava fazendo residência na área hospitalar, na Unirio, ela trocou para a UFRJ na parte de saúde coletiva. Tipo assim, imagina, a pessoa largar a residência no meio, porque não quer mais, porque viu que não era a área que ela se identificava, depois que passou por de tantas coisas a gente fazendo junto, ela falou que não queria ter a residência na área hospitalar. E ela disse uma frase que foi bem interessante, que ela falou assim: no hospital, você vai até o paciente, né, que aí ele já está ali deitado e tal, e na unidade básica de saúde, é o contrário, o paciente vai até você, então ele tem que ter um interesse mínimo de querer ser orientado e promover e ser acolhido e construir algo com você, enquanto que no hospital não, você é passivo, né, você está ali deitado, ou você está ali numa situação onde você está, tipo, abaixo do paradigma biológico, né, sob, a palavra melhor dizendo, SOB, o paradigma biológico ali, onde você vai tomar um remédio e pronto, acabou, sendo que tem coisas que não vão resolver com remédio, entendeu? Não adianta, não adianta. Por exemplo, aí eu falo sempre de mim mesmo, né, problema gastrointestinal, e continua até hoje. O que resolveu o problema gastrointestinal? Exercício físico e dieta. Olha que bizarro isso. E detalhe, nem foi tanto a dieta, foi mais o exercício físico. Então você tem que identificar aquilo que te faz mal, parar de comer, e o exercício físico. Porque o muco do estômago, ele precisa ser produzido para poder ter o equilíbrio com ácido, né? Ele é um fator protetor. Só que você consegue equilibrar todo o seu organismo, oxigenando todo o seu corpo, fazendo exercício. Aí você vai produzir uma quantidade boa de muco, principalmente por causa da prostaglandina e tudo mais, olha o paradigma biológico aí. E aí o muco vai equiparar e você vai conseguir comer até coisas que antes você não conseguia comer. Então eu não conseguia comer chocolate amargo que doía o estômago na hora. Hoje eu consigo comer, porque eu já estou equilibrado. Mas aí para de fazer exercício, volta a doer. Então, assim, o corpo não foi feito para ficar parado. O corpo não foi feito para ficar sob exposição de luz. Aí vem aquilo que o André falou. Conhecer o sujeito, conhecer o processo de doença dele, entender o que está acontecendo, para daí trabalhar em cima daquilo que você pode fazer. Então, é aquela pergunta, o que o senhor faz para manter essa pressão boa? Ah, então vamos melhorar um pouco mais isso para a gente continuar, né? E aí diminui os remédios, senão eu estaria até hoje tomando omeprazol, que tem relação com vários problemas, né? De Alzheimer, demências, né? Problemas de principalmente neurológico e tudo mais, de questão de absorção de determinadas vitaminas, né? De fator intrínseco, de alteração de microbiota intestinal, que vai levar a outro problema, que leva a outro, que leva a outro. Então, geralmente a cura, né, ou a melhoria do estado de saúde está na alteração dos hábitos alimentares e hábitos de vida, que são as coisas mais difíceis de serem modificadas, porque o pessoal fica só em busca daquele domínio externo, né, ambiental, que é o financeiro, que a gente viu lá. Então, o pessoal só quer dinheiro. Então, assim, você está novo, né, está agora saindo da faculdade, né, vai começar, tá certo, você se matar em 60 horas na residência, você ter 2, 3 empregos, conseguir o que você queria, que era o mínimo que você queria para você ter uma estabilidade, né, de qualidade de vida, porque senão você não vai viver, primeiro que não vai viver bem, e segundo que você vai ficar toda hora tomando remédio e tendo uma péssima qualidade de vida, porque precisa ter cada vez mais dinheiro. Então, a educação em saúde ela é muito difícil,
porque a gente viu dentro de promoção que a gente precisa de estratégias que envolvam o sujeito, que faça ele refletir sobre a vida dele e que a partir dali ele tome uma decisão que ele possa mudar a vida dele através de algum hábito, que possa ser novo ou não. Geralmente isso vem através de choques ou partes emocionais. O choque muitas vezes pode vir com uma notícia de uma doença. Você vê uma pessoa que identificou um câncer e mudou completamente o estilo de vida. Ou passou por uma fase emocional muito forte e mudou completamente o estilo de vida. E assim vai, a gente tenta utilizar esses recursos. Eu tento fazer da forma como eu tenho desenvolvido aí, né, os joguinhos, as brincadeiras com as crianças, aplicativos, formas de interação, usando tecnologias, que é também algo muito difícil a gente fazer, mas que é o que temos. A gente vai tentando trabalhar nisso. Agora vamos para outra parte do grupo, dúvidas? Não, silêncio mortal. Não acho. E quem ganhar, ou quem perder... Eu recebi aqui a apresentação do John Emanuel Nascimento, mas eu não sei se alguém aí vai projetar. Não, o do João foi o que acabou agora, a apresentação. Ah, é? Então vamos para o grupo agora dos antitéticos, o grupo que vai criticar a perturbação em saúde. Tem aquela pausa dramática de 5 horas. Quem aí tem alguma projeção ou vai ser só de boca? Coloquei lá no grupo todas as atividades e as aulas para vocês assistirem e pedi para fazer os testes também. Professor, tem algum problema essa apresentação ser só de boca? Não. Não? Tá. Aí depois porque você gosta que a gente envie o slide para você pelo WhatsApp, né? Mas qual o problema? Não tem o slide? Me manda aí que eu projeto aqui. Não, não é isso. É porque a pessoa que está com o slide, ela não está na aula. E ela não está conseguindo responder a gente. Aí a gente mandaria mais tarde, entendeu? Ah, tá bom. Poxa, deixa eu ver quem é essa pessoa para poder eu dar 0 para ela. Toma aí. Não precisa dar Não, 0 não, professor. professor. A gente dá depois. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. A gente dá depois o 0, então. Eu acredito que ela deve estar mal. Eu acredito que ela deve estar mal. Que a pressão psicológica aí, ó. Então, Não, de saúde. Mas vocês não tinham slide? Por que o slide só ficou com ela? É porque é ela que organizou, ela que montou as partes, entendeu? Mas então é porque vamos lá. também, de qualquer jeito, professor, a gente acabou pensando